Fala, investidores, bom demais da conta por aí. Meus amigos, o mercado está muito refém do que pode acontecer com o Irã e os Estados Unidos novamente. O negócio está esquisito e principalmente se aproximando da primeira divulgação dos dados da reserva estratégica norte-americana abaixo do mínimo necessário, segundo a mídia dos Estados Unidos. Então, nós estamos num ponto em que, sinceramente, há muita incerteza no mercado, e é por isso que, se você olha o gráfico que está aí ao meu lado nesse exato momento, o Bitcoin está andando meio que de lado, né? O Bitcoin, ele mede tudo isso que está acontecendo, e não só o Bitcoin, como também as ações dos Estados Unidos. Se você for vir aqui comigo, ó, e a gente olhar no dia de hoje, nós temos aí SpaceX praticamente no 0 a 0 e oscilou muito no dia de hoje. Nvidia praticamente 0 a 0, Tesla 0 a 0 aí, ó. Elas caíram e depois foram para o 0 a 0. Que mais que nós temos aqui, olha, de índices? O S&P 500 0,51 em cima da oitentola da 4 horas, gráfico diário dele tá fazendo aí uma possível correção até a 21 após formar novo ATH. O mercado americano é que tá dando o tom do Bitcoin, daqui a pouquinho nós vamos para ele, tá? Dow Jones Industrial Average no diário também em cima da média de 21. O índice Nasdaq de tecnologia, esse corrige muito mais, né? Ontem ele fechou aqui em cima, ó. Fechou aqui com 29.980 pontos, chegou na máxima do dia, bater 30 mil pontos, hoje ele volta no 81. Algumas empresas que performaram muito bem no dia de ontem, no caso da SanDisk, no dia de hoje caem quase 9% no pregão, cara, quase 9%. Tá certo que ainda nós temos ainda um mercado possivelmente de alta para ela, tá? Não é de se assustar, quem entrou nela, sossega o facho, que o trem ainda vai dar bom, tá ok? Samsung, lá na Ásia, também veio de arrasta para baixo, né? Saiu dos seus $200 para $181. Então você vê que o mercado como um todo está sendo influenciado por esse macroeconômico. O que seria esse macroeconômico, tá? Seria isso daqui, meus amigos, ó. Isso daqui, ó. Trump afirma que não há negociações agendadas com o Irã, mas insinuou uma possível ação no Estreito de Hormuz. O que seria isso? Qual vai ser o resultado de tudo isso? É isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Eu peço para que você fique comigo até o final. Tem muito mais coisa para a gente passar aqui. Tem muito mais sinais do Bitcoin que eu quero mostrar para vocês, inclusive com análise técnica e análise gráfica. Então fica comigo até o final. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like. Confira aqui se realmente você é inscrito no meu canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse incrível mundo das criptomoedas. Eu continuo operando pela BingX, a corretora que apoia aqui o crescimento da Investidor Matuto e também apoia o seu crescimento, porque ela te devolve 30% de todas as taxas que você pagar nela em dólar, tá? Isso aí é um acordo meu com a BingX, quando eles vieram para patrocinar aqui o canal, eles são patrocinadores oficial do canal, então, quando eles vieram, eu falei, cara, eu quero um benefício para minha comunidade. E aí eles falaram, ó, a gente devolve 30% de todos que os seus inscritos gastar dentro da corretora. Então, toda a taxinha que você pagar, todo o funding rate que você pagar, 30% volta para você. Não desperdice isso, tá ok? Bom, vamos lá. Então, nesse exato momento, nós estamos vendo que o mercado americano está esquisito, ó. Ações com maiores oscilações no pregão, Meta, MLX, Baidu, SanDisk e muito mais, tá? Então, não é só o mercado cripto que está azedo. E eu diria para vocês, tá, que o mercado cripto, presta atenção, vamos lá. Nós estamos falando da Samsung, caiu 9,27%. Nós estamos falando da SanDisk caindo 9%, o ETF da SanDisk caindo 18%, porque ele é praticamente o dobro. E aí nós estamos vendo criptomoedas que estão aí caindo pouco, né? Se você for ver, ó, o Bitcoin está subindo 0,43, o Ethereum subindo 0,14, BNB0 0,40 de queda, XRP 0,13, SUI 3% de baixa. Então, se você for ver, as criptomoedas estão sofrendo menos do que as ações norte-americanas. Mas é porque elas já sofreram mais. Nós estamos praticamente no fundo do poço com as altcoins e com o próprio Bitcoin, né? No fundo do ciclo, assim podemos dizer. Nós temos aqui que o Bitcoin atinge os 64 mil com a alta do ouro e o petróleo se recuperando da ameaça de Trump em Omã. Então, tudo que você está vendo está relacionado ao laranjão, tá? Tudo que você está vendo no mercado agora
Depende dele. Então, nesse exato momento, o que eu estou monitorando? O Twitter do Trump. O Twitter do Trump. Estou monitorando sites como CNBC, Reuters, para poder tentar entender para onde que esse mercado vai. Porque tá azedo. O mercado tá azedo. É uma laranja azeda. Outro ponto importante, né? O Bitcoin está copiando o mercado de 2022, quando ele perdeu a linha de tendência de 200 semanas. Então, olha, se você vem aqui, ó, o Bitcoin confirmou o fechamento da vela semanal abaixo da sua média móvel de 200 semanas. E isso, tá? Se você vir aqui comigo no gráfico, ó, a gente vê semanal, duzentola, ó. Ele semanalmente aqui, ele veio e rompeu aqui embaixo. Ele não tinha fechado embaixo, tá? Ele não tinha conseguido fechar? Não, tinha sim, ó. Ele tinha fechado aqui, ó, em 22 de junho. Porém, ele tá a todo momento querendo se recuperar. Então, assim, eu até falaria que aquela matéria ali, ela tá um pouco atrasada. Porque o que acontece? Ele já tá recuperando de novo. Isso aqui, na verdade, é uma capitulação. É o que aconteceu lá em 2022, antes da subida dele. Então, sim, nós estamos próximos do Bitcoin, se ele continuar lateralizando nos próximos dias e semanas, começar uma possível tendência de alta logo, logo, tá? O long short ratio, nós temos 21,3 bilhão para os comprados contra 20,44 dos vendidos, é quase 1 bi a mais, é por isso que o Bitcoin está tentando ali, está martelando ir para cima, mas não vai. Se a gente olhar as liquidações nas últimas 24 horas, o Bitcoin lidera com 105 milhões e as altcoins lideram fechando aí os vendidos, fechando aí os comprados e o Ethereum os vendidos. Então nós temos SanDisk lascando todo mundo porque caiu praticamente aí 8%. Quem entrou ontem tomou na tampa da cabeça, se entrou muito alavancado. Possivelmente foi isso que o preço veio fazer, buscar essa possível liquidação, conforme nós estamos vendo. Nas últimas 24 horas, 64 mil traders foram de arrasta, 243 milhões de dólares mudaram de mãos. Ainda aqui dentro dos dados, nós temos que cada hora se acumula mais e mais compras abaixo do nível de preço que nós estamos agora. 62 mil dólares, tem muita gente para comprar, olha a corzinha mudando. Olha aqui em 61, olha a quantidade de ordens em 60 mil dólares. Mas presta atenção que tem muita gente para vender em 65, muita gente para vender em 67 e mais ainda para vender em 74. Então, Bitcoin, nesse exato momento, tem esses 3 pontos de resistência muito forte. E nós temos uma zona de suporte entre 62 e 60 mil dólares que está praticamente ali indestrutível. Não vou falar que é indestrutível, porque pode entrar uma big mega ordem de venda aqui e limpar isso aqui. Mas a tendência é que ou andemos de lado ou vamos limpar os vendidos. E isso fica claro, né? Se a gente volta, o máximo que a gente volta aqui, ó, 63 mil dólares, que é onde que a gente tem a maior parte das ordens de 50 e 100x acumulada. Agora, se a gente vai andando para o lado dos vendidos, nós chegamos em 65.444, tem muita ordem ali para ser limpa. Mas não se esqueça que eu acabei de mostrar para vocês aonde tem ordem para segurar o preço do senhor Bitcoin. Bom, bora para o gráfico? Vamos lá para o gráfico. Vamos analisar o que está acontecendo. O Bitcoin recupera no dia de hoje 0,38. No semanal começa a ficar bonitinho também, mas a oitentola dele está aqui para pressionar. Desde quando que ele não consegue operar acima da oitentola do diário? Desde o dia 26 de maio de 2026. Daquele dia, ele veio buscar os 57 mil dólares, que até agora é o fundo desse ciclo, desmontou aquela bandeira de baixa. Lembra que eu falava muito da bandeira de baixa? Que aqui tinha uma bandeira de baixa? Por que ele desmontou? Porque ele não puxou o mastro dela aqui. E ele já começou uma capitulação. Então a bandeira de baixa ela está desmontada. Está desmontada, totalmente desmontada. Agora o que nós temos aqui é uma capitulação com essa lateralização. Se eu jogar para tempos menores, olha o gráfico de 4 horas. Fica muito mais claro que nós estamos captando. Fica muito mais claro que nós estamos capitulando. Isso a cada momento que a gente olha para esse gráfico. Tá ok? Se a gente olha também aqui, ó, o Ethereum. O que nós temos para o Ethereum? O Ethereum que está muito mais bonitão, o Ethereum está tentando ir, o Ethereum está acima das médias,
Porém, 2005, resistência clara em 2005, pronto para segurar o preço do senhor Bitcoin. Outras altcoins que estavam performando bem aí, ó, Solana, amarrada na oitentola. Tá amarrada na oitentola. Se ela consegue se desvencilhar da oitentola, ela vai a 81 com possibilidade de ir a 83. E se tiver volume, rompe a duzentola. Mas não há que se falar em rompimento dessas criptomoedas e do Bitcoin sem analisar o que o Trump vai fazer. O que o Trump vai fazer ali, se ele solta que há um acordo, tudo isso daqui que tá ali naquele ponto ali, ó, tudo que tá aqui pode ficar verdinho de uma hora para outra, tá ok? Bom, a ID que nós estávamos acompanhando também foi lá marcar fundo, não deu stop na galera, não deu stop. Quem entrar por aqui, bota o stop mais para baixo. Pardi tá apontando cada vez mais aí para uma possível reversão. Tentou se segurar aqui, tá tentando se segurar aqui. Vamos ver, a gente fica de olho quando essas médias irem para cima. E eu acredito que não tem mais nada para a gente olhar nesse momento não, porque o mercado, ele tá todo muito esquisito, a não ser a FOR. A FOR, ela tá voltando nas médias aí, ó. Ontem ela chegou a operar acima da média de 9, interessante, mas hoje ela volta a operar dentro da média de 9 pelo diário, quanto também pela média de 21. Se você joga para um tempo gráfico um pouquinho mais baixo, ó, ela está totalmente amarrada entre as médias mais rápidas, inclusive com a 80 servindo de suporte nesse exato momento, tá ok? Bom, para esse vídeo, a ideia era essa, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.